Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. A confirmação da fé dos Tessalonicenses eram as perseguições. O que confirma que a sua fé é verdadeira? Existem pessoas que têm uma fé que não vai trazer salvação. É uma fé morta. A fé sem obras é morta. Muitos crentes têm uma fé morta. Mas quando se fala em obras, isso fica genérico. Não, eu não tenho assim evangelizado, mas eu trabalho na igreja. Eu não estou assim muito ativo, mas o que eu posso eu faço. Então, para essa pessoa, ela tem obras. Do jeito dela, na cabeça dela, ela tem obras. A fé dela é verdadeira. E ai de alguém que for discutir com essa pessoa que a fé dela não é verdadeira. Há necessidade de consequências. A fé verdadeira gera obediência. Você está obedecendo a tudo e a todos que tem que obedecer? À Bíblia, ao seu líder, às autoridades do país, você tem sido obediente? Isso é um termômetro, mas eu quero focalizar no caso dos Tessalonicenses, conforme o apóstolo Paulo colocou na sua segunda carta, que foi escrita logo após a primeira. E é bom a gente lembrar que o apóstolo Paulo não passou muito tempo entre os Tessalonicenses. Lançou o evangelho, a perseguição veio logo a seguir e ele teve que fugir. Pouco tempo ele passou com os Tessalonicenses, mas foi o suficiente para eles verem o que Deus fazia através de Paulo, crerem e se firmarem. O apóstolo Paulo, quando saiu, ficou muito preocupado se os Tessalonicenses permaneceriam firmes na fé e escreveu a primeira carta logo depois de ter saído de lá. E o interessante é que ele ficou muito contente com a resposta, o resultado. E então escreveu a segunda carta para confirmar alguns aspectos e para corrigir algumas falhas que os Tessalonicenses estavam tendo. Sempre há falhas. Todas as cartas escritas por ele mencionam alguma área em que teriam que corrigir alguma coisa. Deus entendeu de generalizar isso e todas essas cartas que ficaram canonizadas na Bíblia, elas ensinam alguma área da vida cristã e todas elas são úteis para nós. Eu quero ler aqui a partir do versículo 3, logo no início
da segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 3. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo. Agradecer a Deus por causa de vocês, isto é justo. Paulo, Silvano e Timóteo. Paulo coloca o Silvano e o Timóteo, o Silvano também é tido como Silas, e o Timóteo junto com ele nessa carta. Então, por isso que ele diz que nós estamos agradecendo pela vida de vocês. Isso é justo. Por quê? Bem, o termômetro era este: a vossa fé cresce sobremaneira, ela não fica estagnada. A fé exercitada cresce. E o vosso mútuo amor de uns para com os outros, até uma espécie de pleonasmo, vai aumentando a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e tribulações que suportais. Isso é um sinal. E ele continua, e eu vou ler. Interessante, Paulo começa elogiando, realmente era justo, eles eram dignos de reconhecimento, porque receberam a palavra, embora em poucos dias, mas claramente crendo verdadeiramente, se convertendo de verdade, e a fé deles estava crescendo bastante, e o amor. É interessante, às vezes parece que sua fé cresce, milagres, sinais, feitos notáveis, muita coisa, mas espera aí, o amor está crescendo junto? Você está crescendo como um super-homem, uma super-mulher, ou os irmãos estão crescendo junto com você? O amor mútuo é prova perante o mundo de que Deus está conosco. João 13, 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. E é nisto, no amor, que vocês têm uns para com os outros, que o mundo vai conhecer que Deus me enviou, que eu estou em vós. O amor de uns irmãos para com os outros. O amor é o caminho mais excelente. Não adianta você fazer grandes reuniões, coisas maravilhosas, fazer e acontecer, crescer em fé, se você não tiver amor. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, disse que sem amor tudo é vão. Ainda que você profetize bastante, ainda que você faça milagres e evangelize muita gente, se não tiver amor, tudo isso será por interesse, um desejo de aparecer, para se mostrar, vai ser uma obra de papel que vai se queimar, nada disso vai permanecer. Eu me lembro a época em que eu evangelizava, muita gente ficava feliz da vida, muitos tomavam a decisão pelo Senhor e eu me enchia de vento achando que era o tal, até que Deus foi mostrar: meu servo, não é mãos levantadas que conta, são pessoas firmadas. As pessoas têm que estar firmadas, a perseverança é necessária. Uma pessoa que levantou a mão e aceitou Jesus não conta enquanto ela não se firmar. Só vai contar quando ela se firmar. E assim Deus não conta pessoas ajuntadas, Ele conta pessoas compromissadas. É totalmente diferente. E o amor é necessário para caracterizar que Deus está no nosso meio. A igreja está crescendo em número ou em amor? Também. Os irmãos estão crescendo em amor uns aos outros, em unidade. Quando um falta, todos sentem. Quando um sofre, todos sofrem. A igreja está crescendo em amor ou só em fé? Feitos notáveis, realizações, reuniões, muita gente, ajuntamentos. Oh, que maravilha! A igreja está crescendo em fé, mas e em amor também? Os irmãos estão produzindo o fruto do Espírito,
se compromissando uns com os outros, estão caminhando em unidade. Pois é, o amor também caracteriza o crescimento. O crescimento em fé é o caminho dos dons espirituais, feitos, realizações. O caminho do amor é o caminho do fruto do Espírito, crescendo no caráter. Amor uns aos outros. Isto o apóstolo Paulo atestava, mediante os relatos que ele recebia, que estava acontecendo em Tessalônica. Mas aí ele continua. O que para mim é muito importante e confirma a fé de vocês e o amor também, é que vocês estão incomodando o mundo. E as perseguições e tribulações que vocês estão suportando, isso é maravilhoso. É um testemunho de que a fé de vocês é verdadeira. Isso é um sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus, e é, que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco. Quando? Não agora. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. E continua, é muito interessante esse texto. Quem é fiel agora sofre. Você tem sofrido bastante por causa do Evangelho? Se você tem sofrido, isso é um sinal que atesta que você é fiel. Quanto mais você sofrer aqui pelo Evangelho, mais vai ser galardoado. E quem está perseguindo agora vai ser punido e castigado depois do juízo final. Não é agora, é após o Senhor se manifestar com poder e grande glória. Jesus vai na sua segunda vinda manifestar com poder, vai reinar com poder 1000 anos aqui na terra e no fim vai vencer a Satanás e então ele vai como que passar o bastão para o Pai. Vai haver o juízo final e Jesus estará com o Pai numa pessoa só e não precisará mais se separar como pessoas distintas. Bem, tribulação é o atestado de uma fé verdadeira e de um amor também verdadeiro. Tribulação, você tem passado. A tribulação, as perseguições eram um atestado de veracidade da fé daqueles irmãos. Você sofre pelo Evangelho? Em 2 Timóteo 3,12, o apóstolo Paulo diz: todos os que são fiéis serão perseguidos. Se você quer ser fiel, vai ser perseguido. A perseguição é um sinal confirmatório de que a sua fé é verdadeira. Você está sendo perseguida e muito perseguida por causa do Evangelho? Por causa do Evangelho. Você, meu irmão, por pregar o Evangelho, por testemunhar do Senhor, por ganhar almas, está incomodando aos outros? Você pode dizer isto, que a sua fé incomoda o ambiente à sua volta? Há irmãos que estão incomodando pelo farisaísmo. Eles são tão legalistas que não admitem, são como que fariseus. São fariseus mesmo, esses irmãos. Tão legalistas, ninguém presta, só eles que são os bons. À sua volta ninguém presta, eles são os bons. Eles atraem o ódio contra eles. Mas não é por causa da obra de Deus, é por causa do seu legalismo, do seu farisaísmo. Isso não vai trazer galardão nenhum. A pessoa que sofre como consequência do seu erro. É diferente de sofrer em consequência do amor. Quando a gente ama e visita e se humilha e chora e ora com um, vai buscar outro, edifica aquela, a gente acaba incomodando o diabo e vai sofrer perseguição por produzir frutos. Então, aquele que provoca o ódio por ser um crente fariseu,
não está produzindo fruto nenhum, pelo contrário, e não vai ter galardão nenhum por isto. Ele vai se condenar também por ser um fariseu que não pratica o que Jesus mandou, o mandamento de Jesus ele não pratica, mas tem que estabelecer essa diferença. Os tessalonicenses tinham fé e tinham amor. O fariseu não tem amor nenhum e a fé dele é falsa, porque não gera fruto nenhum também. Mas aquele que é aprovado pelo Senhor dá fruto, a sua fé cresce e o amor aumenta para com os irmãos. Isso é um teste muito marcante. Amor aos irmãos, uns aos outros. Procure se olhar no espelho da verdade e ver se essas coisas estão em você também.